No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a avó da Umbanda, se assim podemos chamar. Vamos falar sobre a santidade. Roda a vinheta. Salve! E aí, você tá bem? Antes de começar esse vídeo, esse bate-papo, você que tá chegando aqui no canal pela primeira vez, dá essa moral pra gente e inscreva-se no nosso canal. Ative a sineta de notificações para receber todo o nosso conteúdo. É importante deixar um like e comentar também. Comenta o que tá achando, comenta algo sobre o vídeo, deixe algum comentário ou alguma pergunta, uma dúvida sobre a religião, mesmo que não tenha a ver com o vídeo, que eu vou ler e o seu tema pode virar assunto para um próximo vídeo, fechado? Se você quiser se consultar comigo através do Búzio, lá embaixo na descrição você encontra o contato da minha equipe. Entre em contato com eles, diz que vem do canal, eles vão ver o melhor dia e o melhor horário para você se consultar através do Búzio e entender melhor sua vida espiritual, parte voltada a relacionamento, financeiro, profissional, orixá de coroa é uma especialidade do jogo, entender se tem travas no caminho, demandas, bloqueios, a gente pode solucionar todas essas opções aí, fechado? Sobre nossos cursos online, para você de qualquer parte do mundo, lá na frente eu falo um pouquinho mais. Vamos iniciar uma série aqui falando sobre algumas religiões que precedem a Umbanda ou que vêm antes, né, que começam a tomar forma aqui no território brasileiro principalmente, né, e hoje nós vamos iniciar por uma chamada santidade, entender essa relação, né, a relação que essa religião teve, a importância que ela tem até hoje, ou que ela foi dando combustível para que as coisas chegassem ao que nós temos hoje de religião, seja candomblé, seja umbanda, quimbanda e assim por diante. Num contexto geral da coisa, em 1500 os portugueses invadem o Brasil, chegando aqui já encontram pessoas, por isso que ele não foi descoberto, né? Não era uma terra onde não tinha habitantes. Já tinha pessoas, ele encontrou o povo indígena. Então, quando ele chega, há uma população. Então, a terra ela é tomada, ela não é descoberta. Ela já está aí em processo de civilização há muito tempo e com o seu povo morando lá tranquilamente, ou seja, aqui, né, vamos dizer. Então, em 1500, quando há essa invasão de Portugal, principalmente na parte de Salvador, onde há a chegada, né, acontece o que todo mundo já sabe, começam a batizar e catequizar todos os indígenas que estavam ali, e os indígenas são os primeiros escravizados aqui da terra. E os jesuítas foram os principais responsáveis por fazer essa conversão, essa catequização dos nativos aqui da nossa terra. Muitos tinham uma extrema resistência sobre isso e acabavam, infelizmente, perdendo a vida, e alguns outros, tendo uma estratégia um tanto quanto diferente, surge uma religião chamada santidade. A santidade ela seria uma religião que usaria situações, ou seja, um pouco da visão católica, né, principalmente dos santos, e os costumes e cultura indígena. A primeira manifestação que a gente tem é no Recôncavo Baiano, realmente, por volta de 1535 a 1580, principalmente com as etnias Tupiniquim e Tupinambá. São eles que começam a dar o moio para esse processo de religião. Muitos, já catequizados e com outros nomes, acabam montando essa filosofia e por trás dela existe uma resistência e uma situação para tentar a liberdade e tomar novamente as terras. Como já falei, eles unificaram a parte dos santos católicos junto com os seus costumes, então era natural rezarem tanto na sua língua quanto no português como aprenderam, fazer uso do cachimbo, do rapé e de imagens e simbologias que vinham ali junto com o catolicismo. Só que essas imagens, simbologias, elas iam servir com uma codificação diferente, principalmente uma demarcação pelas fazendas com que eles passassem pregando a palavra e a comunicação na linguagem deles ali, mostrando para aqueles que estavam ali escravizados que ia haver um processo de rebelião para que eles pudessem ser libertos e conseguir a terra novamente. Então muitas
muitas aldeias ou quilombos começaram a ser levantados no meio das florestas ali em questão, para que quando desse fuga de algumas fazendas, eles já sabiam para onde iam buscar esse abrigo e onde eles iam, de certa forma, fazer morada dali para frente. Então, uma religião de resistência que surge no princípio do processo escravagista aqui no nosso país. Uma religião que falava muito sobre a tradição, a cultura, as curas, as magias, os milagres em si. Tudo isso a gente já vai vendo uma referência do que tem de Umbanda hoje em dia. O principal líder dela era um indígena chamado Antônio, um tupinambá chamado Antônio. Ele era considerado por todos um profeta e um curandeiro. A influência dele era tão grande que as pessoas seguiam ele de tanta forma que ele chegou a reunir centenas de indígenas contra a coroa portuguesa. Maria da Cruz era outra grande líder dentro desse processo da santidade. Muitos diziam que ela era a reencarnação da Virgem Maria. Esses líderes eram vistos como um intermediário entre o sagrado e a terra, né? Então o contato espiritual, o livramento, a salvação espiritual iria vir através deles. Infelizmente, o movimento da santidade foi duramente reprimido pela coroa portuguesa. E, obviamente, pela igreja, né? A lei da cruz e da espada. Que começaram a ver o sincretismo e essa cultura como uma ameaça. Começaram a entender que tinha muita gente, estava juntando muitas fazendas, muitas pessoas ali, e começaram a ver isso de certa forma como uma ameaça para o governo. E assim, muitos líderes foram presos ou escravizados de uma forma um tanto quanto mais cruel, se é que isso era possível. E infelizmente muitos perderam a vida também. E com isso as comunidades que tinham à beira da mata foram exterminadas. Todas aqueles que conseguiram chegar, eles destruíram, colocaram abaixo e levando o povo novamente para as senzalas das fazendas. Consideravam a prática da santidade como uma heresia, como feitiçaria, e em 1590 conseguiram exterminar com qualquer resquício religioso que estivesse ao alcance deles. Segura rapidinho esse vídeo, prometo que eu não vou atrapalhar vocês, mas eu vim aqui fazer um convite. Aqui embaixo na descrição eu tenho links dos nossos cursos online. Curso de Teologia da Umbanda para entender do início e surgimento da Umbanda até os dias de hoje. Curso de Baralho Cigano com a Mãe Jessie, onde você pode aprender a arte do baralho cigano, atender pessoas ou atender a si próprio dentro das suas dúvidas. Tá aqui embaixo na descrição. Curso de erva para aprender a manipular defumação, banhos, vários e vários procedimentos. Curso de caminhos de Exu para entender bem os caminhos que o seu Exu tem. É um tranca-ruas das almas, ele é diferente do das encruzilhadas, que é diferente dos cruzeiros. Aqui embaixo tem todos eles e com um valor de desconto especial para você. Dá um pulinho lá, confere e vem estudar com a gente. Corre daí, Pai de Santo. Embora foi exterminado, o legado que a santidade deixou foi extremamente importante, porque todos ouviam falar e tiveram conhecimento. Já em 1535 já começa a ter a chegada do povo banto também, dos escravizados vindo de Angola e Congo aqui no país, onde começa a unificar essa força e essa semente junto com o povo indígena. E aí nós vamos ter relatos de calundus, vamos ter relatos de cabula, mais tarde os candomblés, mas nessa série nós vamos falar sobre eles. No próximo vídeo a gente fala um pouco sobre calundu, fala depois sobre cabula, e nós vamos entender um pouco dessa resistência que se deu início no Recôncavo Baiano e boa parte do Nordeste também. Então quando eu digo que ela é a avó das religiões, é exatamente por isso. Né? Esse sistema que foi criado pelo povo tupinambá e tupiniquim, depois ele é de certa forma copiado e começa a criar-se os quilombos, né? Os aquilombamentos aí, junto com o povo afro que está escravizado na nossa terra no período de diáspora. E ganha movimentos com força cada vez mais para que acabe esse processo de escravidão aqui no nosso país. Entendemos então que a santidade é o primeiro grito de liberdade religiosa e de liberdade das pessoas que nós temos aqui no país.
Então, precisamos entender isso e começar a seguir de exemplo da Umbanda. Quando eu falo em alguns vídeos que a Umbanda ela tá morrendo, ela tá morta, ela tá falida, é exatamente por isso, porque esquecemos todos os valores que vieram atrás, esquecemos toda a resistência que brigavam por uma liberdade religiosa para começar a entrar dentro de um cabresto, dentro de um sistema que realmente não pertence a uma religião com cunho afro-brasileiro e com influências indígenas também. Mas eu já fiz alguns vídeos falando sobre isso, tá aqui no canal e eu vou deixar aqui no fim no nosso card para que você possa aproveitar, fechou? Já conhecia a santidade, já tinha ouvido falar, já estudou sobre ela? Esse é um vídeo bem simplificado para entender e para que vocês aguçem a vontade de buscar e entender mais. No nosso curso de teologia eu falo muito sobre ela, mas temos vários acessos de leitura e aprendizado para vocês se aperfeiçoarem e aprofundar cada vez mais. Fechado? E é isso aí, meus irmãos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um vídeo extremamente importante, não é aquele vídeo que vai dar aquele hype, todo mundo assistindo, mas ele é muito importante para aquele que gosta de se aperfeiçoar e se aprofundar e entender as bases e raízes do que a gente tem hoje, de onde começaram a surgir. E essa é um sinal de resistência muito importante e muito grande dentro da religião. Fechou? Beijo para vocês e até a próxima. E agora que acabou esse vídeo, você pode clicar nesse daqui que ele tá muito legal, mas tem esse outro que ficou excelente, mas tem esse aqui em cima também que tá muito engraçado. E esse, tenho certeza que você vai aprender alguma coisa. Então, fica à vontade aí.